Salut, espero que esteja tudo certo com você. No texto clássico de hoje, a gente vai ver essa oração que eu tenho certeza você já ouviu, se não sabe ela de cor. E a gente vai aproveitar para ver todas as estruturas do francês e fazer um desafio para você no final, certo? Então, fica comigo até o final que a gente vai aprender francês demais em apenas algumas frases aqui, certo? Então, olha só. Quando a gente vê essa estrutura aqui, Notre Père, que é o Pai Nosso, aqui a gente já tem essa primeira estrutura que você já pode aprender. Notre vai ser sempre o nosso ou nossa, certo? Então, Notre Père, nosso pai, Notre Mère, nossa mãe, Notre Frère, nosso irmão, Notre Sœur, nossa irmã e assim por diante. Então, o francês ele é muito simples porque você vai aprendendo as estruturas e pode usar desde já para as outras frases que você for precisar falar, certo? Então, Notre Père, que é aux cieux, aqui a gente vai ter que está nos céus, que é aux cieux. Em francês, esse A, U, X, a gente não vai ler aux, e o cieux, aqui a gente não vai ler cieux. Esse X final geralmente é mudo, a gente ignora ele, então, que é aux cieux, que estás nos céus. Notre Père qui est aux cieux. Aqui você vai fazer uma boca de O normal, tá? Como se você fosse falar O mesmo, que é O. E aqui, cieux. Aí você vai fazer um som arredondado que só tem no francês, mas é muito gostoso de pronunciar. Você vai fazer uma boca de O e vai falar E. E aí vai ficar um E, assim, sabe? Que é o cieux. Cieux. Repete aí, né? Várias vezes até ficar assim, natural para você, que é aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, tá? Então, nosso Pai que está nos céus. Que ton nom soit sanctifié. Que o seu nome seja santificado ou santificado seja o teu nome. Que ton nom soit. Esse soit aqui vai ser soit em francês. O i em francês é sempre som de wa e o t final, 99% dos casos, a gente não vai pronunciar. Então, que ton nom soit sanctifié. Esse sanctifié é o nosso santificado. E aí essa estrutura e acento aqui é o nosso ado. Então, santificado, sanctifié, falado, parler, cantado, chanter. Então, todas as vezes que você vê esse e aqui, geralmente é o nosso ado em português, certo? Que ton règne vienne, que o teu reino venha, a gente vai ter esse règne aqui com GN. Em francês, o GN sempre vai ter som de NH. A gente só não vai pronunciar com NH em algumas palavras, tá? Diagnostic, por exemplo, stagner, por exemplo, são palavras que chegam no francês depois que o GN já tinha virado NH lá para trás, tá? É um processo que aconteceu em 99% das palavras. Então, por exemplo, digno em francês vai ser digne, ignorante vai ser ignorant, vinha vai ser com GN em francês e o règne vai ser também com GN. E aí, palavras que entram no francês depois desse processo vão ter ali, né, o diagnóstico, o stagné, por exemplo, o gnome, que são palavras excepcionais, certo? Então, que ton règne vienne é venha, né? Então, que o teu reino venha, venha o teu reino, que ton règne vienne. Lembrando que a gente vai ter esse que aqui para introduzir alguma coisa que é um desejo, né? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, tá? Que ta volonté soit faite, que a tua vontade seja feita, que ta volonté soit faite, tá? Esse termo volonté é o vontade. A gente em português já perdeu esse L aqui, né? Esse volonté era aqui no vontade, era voluntatem. A gente vai lembrar, por exemplo, de voluntário, que é aquele que faz algo por vontade própria, não porque lhe é imposto. E a gente tem em francês um verbo muito importante, que é o verbo querer, que vai estar ligado a essa mesma raiz, que é o verbo vouloir. Em português, depois a gente vai usar o verbo querer, que é uma outra expressão de outro verbo,
Mas em francês a gente vai usar o verbo vouloir, que é o verbo da volonté, para exprimir os desejos, né? Então, je veux, por exemplo, é eu quero, eu tenho vontade, certo? E aí, se você tem vontade de aprender francês, eu já vou te convidar a conhecer a minha comunidade. O link está aqui embaixo, depois do vídeo, não precisa ver agora, mas lá na minha comunidade você tem, além de um curso completo de francês, aulas ao vivo comigo e também encontro de conversação. E dentro do curso tem uma parte muito específica que eu gosto bastante e que ajuda muito, que é um curso só de maîtriser la conjugaison, só para dominar a conjugação verbal, tá? Que é o esqueleto aí das suas frases em francês. Se você está procurando uma forma de aprender francês de fato, de verdade, precisando dominar aí a conjugação dos verbos, entra lá na minha comunidade e procura já o verbo vouloir, que é o verbo querer, um verbo que você vai usar muitíssimo na sua vida. Então, que ta volonté soit faite, que a sua vontade seja feita, já aproveita para ver o verbo vouloir, tá? Que ta volonté soit faite, seja feita, né? Soit faite. Então, você já viu o soit antes, agora tá vendo de novo, já aprendeu aí o soit e o fait, tá? Sur la terre comme au ciel. Sobre a terra como no céu, sur la terre comme au ciel. Lembrando que em francês, o L final, quando tá assim no ciel, por exemplo, a gente vai pronunciar som de L mesmo, tá? Ciel, certo? Éternel. A gente sempre faz esse L final. A gente não fala ciel ou éternel. A gente vai fazer o som de L como L mesmo, tá? Então, sur la terre como ciel, certo? Donne-nous, dá-nos hoje, donner em francês, né? É o dar. Então, je donne, eu dou, você dá, tu donnes, ele dá, il donne. E aí, quando a gente fala nos dê, né? Ou dá-nos, donne-nous, certo? Esse nu aqui, ou u em francês, é sempre som de u, e o S final a gente não fala, né? Par défaut, né? Por padrão. Donne-nous aujourd'hui. Esse aujourd'hui literalmente significa no dia de hoje, é a palavra que a gente usa hoje para designar hoje, certo? Esse oui aqui era só o hoje, só que ele perdeu a sua força e precisou de um apoio aí com todas essas outras expressões que seria aí, né? Aujourd'hui, que é no dia de hoje, certo? Então, aujourd'hui é hoje em francês, tá? Então, nos dá hoje, ou dá-nos hoje, notre pain quotidien. Você já aprendeu o notre père e agora tá vendo notre pain, o nosso pão. Esse pain vai ser a mesmo, né? O som vai sair pelo nariz porque tem o N, então você vai fazer uma boca de E e vai fazer N, tá? Então, pain, pain quotidien, certo? Notre pain quotidien, nosso pão cotidiano ou nosso pão de cada dia, de chaque jour, certo? Pardonne-nous, o verbo pardonner, ele é formado a partir do donner, então pardonner vai ser então perdoar, então pardonne-nous, nos perdoe ou perdoa-nos, nos offense, tá? Ó, offense não é offense, mas é offense. EN em francês é sempre som de an. Nos offense, nossas ofensas, nossas dívidas, né? Perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, comme nous pardonnons, como nós perdoamos. Aussi, esse aussi pode ser também, assim como quando a gente está comparando uma coisa com a outra. Então, você me perdoa como eu perdoei, você nos perdoa como nós perdoamos. Como nous pardonnons aussi à ceux qui, esse ceux é os. Então, a os qui, à ceux qui nous ont offensés. Esse ont offensé aqui é o verbo ofender também, só que no passado. Literalmente é nos tiveram ofendido. Só que em francês a gente vai usar essa estrutura para dizer nos ofenderam, tá? Se você é meu aluno, lá na barra de pesquisa na comunidade, escreve Passé Composé para assistir a aula sobre o Passé Composé. Eu convido você a assistir, se você ainda não assistiu, e revisar. Importantíssimo o Passé Composé também, tá?
Et ne nous soumets pas, e não nos submeta. É muito interessante aqui porque a gente tem esse verbo soumettre, que é mettre, que é o verbo meter ou colocar, e o soumettre, que é submeter, é colocar abaixo. Então, quando aqui ele fala ne nous soumets pas, é não nos deixes cair, não nos submeta, não deixe a gente ficar por baixo à la tentation, né? Na tentação. Então, ne nous soumets pas não é não nos submeta à tentação, mas é um pedido, olha, não me deixe ficar por baixo da tentação, não deixe que a tentação se sobreponha a mim. Então, ne nous soumets pas, não nos deixe ficar por baixo da tentação, não deixe com que a tentação ganhe ou sobrevenha sobre mim. Ne nous soumets pas à la tentation, mais, não é mais, mas é mais, aí em francês sempre som de e o S final a gente não fala, mais délivre-nous du mal. Livra-nos do mal, em francês vai ficar délivre, tá? Délivrer é o livrar, então délivre-nous du mal. Lembra sempre mal, a gente vai dizer o L como ciel, por exemplo, tá? Então, vamos fazer esse desafio de você agora pronunciar, decorar, falar, né, entoar essa oração em francês. Eu vou ler e você vai ler comigo e depois você me manda esse áudio lá nas redes sociais ou ainda na comunidade, se você já é meu aluno, você lendo para a gente corrigir a sua pronúncia, te ajudar ainda mais com a pronúncia, certo? Então, pode ser lá no TikTok, Instagram, manda lá, me segue lá, né? Se não me segue, vou voltar aqui o texto para a gente ler juntos, beleza? Então, 1, 2, 3, c'est parti. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Conseguiu? Deu certo? Volta o vídeo, vê várias vezes, ouve várias vezes e me manda lá que eu quero ouvir o seu áudio também, certo? Então é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo ou lá na comunidade. Au revoir e à la prochaine, até a próxima!